Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por incluir a Hora do Estudo Bíblico em sua agenda. Confiamos que Deus tenha algo de especial para o seu coração. Hoje vamos considerar o amor de Deus. Ao estudar os atributos de Deus, vimos a sua onipresença, a sua onisciência, sua bondade e sua misericórdia. Hoje, queremos considerar o amor de Deus e confiar que este estudo será uma bênção para você. Talvez você queira chamar alguém agora, dar a ele a frequência da rádio, caso queiram estudar juntos sobre o amor de Deus nesse instante. Então faça isso. Mas antes de abrirmos as Escrituras para continuar o nosso estudo sobre a natureza de Deus, vamos buscar o Senhor em oração. Amado Deus, nós te agradecemos por mais este momento de estudo. Que o programa de hoje seja bênção na vida dos nossos ouvintes. Agradecemos pela vida de cada um deles. Em especial, queremos orar neste momento por aqueles que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador. Que o Espírito Santo possa tocar nesses corações e que hoje seja o dia da salvação para essas pessoas. Aqueles que estão afastados dos teus caminhos, oramos também para retornarem, Senhor, a caminhar contigo. Oramos pelos enfermos, aqueles que estão nos hospitais, nos asilos, os jovens, as crianças, os idosos. Abençoe a cada um deles. Nós pedimos isso em o nome santo de Jesus. Amém. Agora pegue a sua Bíblia, porque quando estudamos o amor de Deus, posso dizer que a Bíblia é a única fonte de todas as descrições de Deus. As pessoas têm suas próprias ideias de como é Deus, e é interessante para mim, à medida que viajo e conheço as pessoas, como são diferentes e tradicionais os fundamentos religiosos que determinam seu amor por Deus. Frequentemente, ele está longe do que a Bíblia ensina. Algumas destas descrições são únicas e se referem apenas à pessoa de Deus. Você não vai encontrar descrições de Deus que se aplicam a qualquer outra pessoa. Geralmente vemos pessoas que usam adjetivos tais como graciosas ou misericordiosas, ou ela é tão amorosa ou tão bondosa. Mas em algumas situações nas Escrituras, estes nomes são usados para apresentar a natureza de Deus. Assim, lemos que Deus é Espírito, em João 4:24. Depois, lemos que Deus é luz, em 1 João 1:5. Depois, lemos que Deus é amor, em 1 João 4, versos 8 a 16. Também lemos que Deus é vida, em João 5:26. Em João 4:24, lemos que Deus é Espírito. Mas não há um artigo definido em grego e, por isso, concluímos que devemos ler que Deus é um Espírito em sua essência. Da mesma forma, Deus, em essência, é luz, Ele é vida e Ele é amor. E é o amor de Deus que vamos considerar agora, nesses momentos que vamos passar juntos. Eu creio que o amor de Deus é um dos temas mais mal compreendidos no campo da religião. Os homens não podem negar a inspiração das Escrituras que falam francamente sobre o amor de Deus. Ainda assim, não há descrição acurada do amor de Deus longe daquela que aparece na Bíblia. Não consigo entender como um pastor não vê a inspiração total de Bíblia como a inspirada palavra de Deus. Esse ministro certamente conhece pouco do amor de Deus como descrita na palavra de Deus. Se a Bíblia não é a palavra de Deus, como sabemos sobre o amor de Deus? Você jamais descobriria sobre o amor de Deus nos pássaros, nas abelhas e nas árvores. Você não vai encontrar este grande fato do amor de Deus na natureza. Isto não é parte do conhecimento intuitivo do homem. Os missionários que retornam de todas as partes do mundo pagão nos contam que as pessoas nada sabem sobre um Deus de amor. Os pagãos têm seus deuses, mas são deuses irados constantemente, exigindo serem aplacados. O fato de que os pagãos sempre estejam fazendo sacrifícios aos seus deuses, que não têm nenhum conceito de amor. Eles vivem constantemente com medo de seus deuses. Mas o cristianismo é único, e é a única religião do mundo que indica a existência de um ser supremo, cheio de amor. As definições do amor de Deus são tão variadas que quase são restritas a outra definição, mas devemos tentar entender este assunto, portanto, um esforço deve ser feito.
O amor de Deus não é, de forma alguma, comparável ao amor humano. Há amor que é baseado na paixão que busca a gratificação no que chamamos de amor sexual. Depois temos o amor que tem sua base no prazer exterior, de um coração para o outro, um tipo de filantropia, uma comunicação que garante o prazer. Mas, queridos amigos, o amor de Deus tem na sua base um amor que flui do coração de Deus, porque premia aqueles a quem Ele ama. Jamais houve um homem em todo o mundo que tenha experimentado o amor de Deus longe da morte sacrificial de Cristo na cruz. Não há nenhuma palavra no vocabulário humano que descreva este tipo de amor. A alma do homem é tão preciosa que Deus não poderia deixar de, a qualquer custo, ir até a extensão de si mesmo a ponto de se sacrificar. O homem pode odiar a Deus e pode amaldiçoar a Deus, negar a Deus, desafiar a Deus e ainda assim, Deus vai atrás desse inimigo tão vil para fazer dele uma pessoa boa. Amados, este é Deus. Isto é amor. Deus é um Deus de amor. Paulo escreveu em 2 aos Coríntios 13:11 que Deus é um Deus de amor. Apenas observando a cruz e o sacrifício de Cristo na cruz que podemos perceber aquele amor. Lemos em 1 de João 3,16, conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Conhecer a Deus em Cristo na cruz é conhecer sua mais alta expressão, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação. Na verdade, Deus derramou sua própria vida por nós na pessoa de seu Filho, pois lemos que Deus é Espírito, e um Espírito não tem carne e osso como o Senhor Jesus tinha, depois de sua ressurreição. Eles pensaram que estavam vendo um fantasma ou um espírito. Ele disse, toque em mim, pois um espírito não tem carne nem ossos. Desta forma, Deus preparou um corpo para si mesmo. E por isso lemos em Hebreus 10:10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Em 1 Timóteo 3,16, lemos que é um grande mistério a manifestação da divindade, Deus se manifestando em carne. Quando Deus, o Santo dos Santos, suportou os nossos pecados em seu próprio corpo, de acordo com Pedro, os homens, os anjos e os demônios testemunharam pela primeira vez uma completa demonstração do amor de Deus. Nisto está o amor, não que em nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. 1 João, capítulo 4, versos 10. Mais uma vez lemos o que as Escrituras apresentam sobre a tortura de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que quando ele sofreu por aqueles que o torturaram, ele orou por eles. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meu amigo, jamais diga que Deus não ama você. De fato, foi com um grande amor, eterno amor, divino amor, o amor de Deus. Ainda temos a exposição do amor de Deus quando chegamos a conhecer o fato de Deus ter sacrificado o seu único filho. O Pai amava o Filho antes da fundação do mundo. João 17, verso 24. Ele testificou seu amor no batismo de Cristo. Ele disse, este é meu Filho amado, em quem tenho prazer. Isto foi repetido no Monte da Transfiguração, quando Moisés, Elias, Pedro, Tiago e João com Cristo e a voz do Pai que dizia, este é meu Filho amado. Mais uma vez, lemos que o Pai ama o Filho. João 3,35, João 5,20, Colossenses 1,13. Não se assuste com o que eu vou dizer. Deus me deu 2 filhos que eu amo muito, com carinho. Sinceramente, eu amo muito, mas creio que eles são estranhos para mim se comparados com o amor de Deus por seu Filho Cristo Jesus. Eu jamais poderia amar os meus filhos da maneira que Deus ama o seu Filho. Nós entregamos nosso filho para as Forças Armadas do nosso país, quando eles vão fazer faculdade ou quando se casam. Mas, amados, Deus entregou seu filho nas mãos de gente ruim. E má para ser maltratado, porque amou aquelas pessoas que faziam aquilo. Porque amou aquelas mesmas pessoas que faziam aquilo. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Oh, que amor! Que demonstração de amor verdadeiro que jamais conseguimos entender. Deus, então, tem um amor bem peculiar por seus filhos, um amor especial por aqueles que amam a Jesus. Jesus disse, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus.
João 16, verso 27. Mais uma vez ele disse: e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. João 17, 23. Isto é parte da oração sacerdotal. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Mais uma vez, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. João 14, verso 23. Veja que Deus tem um amor muito especial por seus próprios filhos. Em João 14, 21 e 23. O amor especial do Pai se estende ao cristão obediente. Assim como o Pai disse que amava ao Filho por causa de sua obediência, nós também somos amados pela mesma razão. Ele ama muito o Senhor Jesus com um amor especial, pois Cristo foi obediente em tudo que o Pai queria. João 10, versos 17 e 18. Assim como Deus o Pai amou a Cristo devido à sua obediência, ele disse que o crente será amado pela mesma razão. Veja que a obediência e o amor andam juntos. Eles estão inseparavelmente juntos. Quando somos obedientes a Cristo, como também aos seus mandamentos, provamos de seu amor. Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, o precioso amor do Pai se torna uma preciosa e especial experiência para nós. O Pai está bem satisfeito com o seu Filho, assim como aqueles que honram a seu Filho. Eu sei que Deus me amava mesmo quando eu ainda estava no pecado. Quando me converti a Cristo, experimentei o amor de nosso Pai Celestial, mas depois eu descobri que seu amor especial era uma recompensa pela minha obediência. Sim, eu conheço um pouco do amor de Deus e creio que você também conhece. Você já experimentou o amor de Deus quando Ele salvou você e depois, em algumas ocasiões, quando você andava em obediência a Ele, sem reservas mentais, de forma total e completa rendição a Ele? Sim, nós que já pertencemos ao Senhor, temos um amor especial que nos foi concedido. Creio que amo a todos os meus filhos, mas confesso que alguns não são fáceis de amar, ainda assim, eu os amo. Eu tenho um amor especial pelos meus filhos. Eles são parte do meu sangue, minha herança, saídos de meus lombos. Deus ama muito os seus filhos. Você sabe que toda a humanidade é amada por Deus. Eu creio nisso. Há aqueles que dizem que Deus amou apenas aquele que ele sabia que um dia aceitaria a Cristo. Isto não é verdade. Em João 3,16 lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mundo todo quer dizer toda a humanidade em Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Toda a humanidade é amada por Deus. Mas nem todos os homens são os amados de Deus. O termo amados é usado apenas para os cristãos, jamais para os não salvos. A primeira vez que vemos este termo usado para cristãos está em Romanos capítulo 1, verso 7, onde Paulo, escrevendo aos crentes de Roma, os chama de amados de Deus. Por que somos chamados de amados de Deus? Bem, porque somos aceitos no amado de Deus. Efésios capítulo 1. E o amado é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Senhor Jesus Cristo. Deus me ordena amar a todos, mas eu tenho um amor especial pelos meus filhos. Eles são a minha carne, meu sangue, os objetos de meu amor especial, e eu não posso ter o mesmo amor pelos filhos dos outros. O apóstolo João escreveu: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não os conhece, porque não o conhece a Ele. Esta frase grande amor, que vem do grego, que quer dizer que amor estranho, estrangeiro que Deus nos tem amado. Sim, amados, estranho amor mesmo. Este amor é um tipo de amor estrangeiro, um amor pouco natural, um amor sobrenatural que vem do próprio Deus. Se você me perguntar que amor grande é esse, eu apenas posso dizer que ultrapassa todo o entendimento. O amor de Deus que ultrapassa todo o entendimento, lemos em Efésios 3, verso 19. Há nisto, meus amados, um derramar especial do dom especial de Deus. Depois Deus manifesta o seu amor aos seus filhos através do castigo. Esse assunto pode incomodar algumas pessoas, pois elas não entendem isso. Lemos em Hebreus capítulo 12, começando com o verso 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Queridos irmãos em Cristo, precisamos da disciplina divina.
Precisamos ser filhos treinados para as nossas próprias bênçãos e benefícios, e quando recebemos as bênçãos de nosso Pai Celestial, todas elas são para o nosso bem. O castigo pode não ser agradável, mas sempre é muito proveitoso. Quando os cristãos são castigados pelo Senhor, é para que não sejamos condenados pelo mundo. Paulo torna isso muito claro em 1 Coríntios capítulo 11. Neste capítulo, a propósito, temos a clássica ceia do Senhor. Ali, Paulo está exortando ao autoexame de seu coração e julgar qualquer pecado em sua vida antes de se achegar à mesa do Senhor para partir o pão e beber do cálice, celebrando a morte do Senhor Jesus Cristo. Paulo disse que o homem deve se examinar a si mesmo. Se você tem pecado em sua vida, faça alguma coisa a respeito. Confesse o seu pecado e abandone-o antes de se chegar à mesa. E não venha de forma indigna à mesa do Senhor. Segundo ele, essa atitude é muito perigosa. Veja que se fizermos isso, não seremos castigados pelo Senhor, mas se não nos castigarmos e confessarmos os nossos pecados e nos acertarmos com Deus, Ele vai nos castigar. Mas isso sempre ocorre num coração de amor. Alguns pais costumam castigar seus filhos cheios de ira. Eu já vi pais cheios de ira baterem numa criança e era ira, exatamente ira pura. Deus não age desta maneira. Quando Deus castiga, Ele castiga com um coração cheio de amor. Meu pai certa vez me disse em mais de uma ocasião: filho, quando estava para me castigar por alguma razão, ele dizia: filho, isso vai doer mais em mim do que em você. Quando eu era jovem, eu não conseguia entender, não conseguia engolir essa frase. O que ele queria dizer com vai doer mais em mim do que em você? Bem, eu tive que me casar e ter filhos para ver os meus próprios netos chegarem. Embora meu pai não fosse um crente em Cristo, agora eu vejo que doía mais nele do que em mim. Meu pai não castigava porque ele me odiava, ele me castigava porque me amava. Ele queria que eu fosse alguém melhor, ele estava me treinando. Isto veio de um coração de amor. Queridos amigos, Deus castiga dessa maneira, sempre para o nosso bem. Deus quer que sejamos como Cristo foi, como Ele foi. À semelhança de Cristo, este é o alvo da experiência cristã nesta vida. Temos este pensamento na palavra seguinte. Você já notou esta palavra? Nenhum castigo é agradável no momento, mas depois ele faz efeito. O escritor aos Hebreus nos diz no capítulo 12 que há um depois. Algumas de nossas dificuldades, lutas e tribulações são difíceis de explicar, mas depois vamos a Cristo e nos tornamos como Ele. Vamos nos tornar completamente como Ele e vamos compreender seu amor por nós. O alvo de Deus é salvar você e eu, e isto é mais que livrar do inferno e da penalidade de nossos pecados. Ele nos fornece um lar nos céus, com certeza, e bem mais que isso, na verdade. Deus quer que sejamos como seu Filho, seu amado Filho Jesus. E para isso nós fomos escolhidos e predestinados para um fim glorioso. Cristo entregou-se por nós. No processo de conformação, Deus aplica seu método de correção para alisar algumas rugas que surjam em nossa vida, e tudo isso porque Ele nos ama. Efésios capítulo 5, versículos 25 e 26 nos diz: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim Deus vai passando o ferro quente, tirando os amassados e as rugas. Eu devo dizer que Ele está lavando as manchas e passando as rugas de nossas vidas para que nos apresente a nós como Filho perfeito, assim como o Senhor Jesus. Lembro-me dos dias de criança, quando eu era menino e precisava da correção de minha mãe, e ela dizia o mesmo que meu pai: filho, isso vai doer mais em mim do que em você. Eu posso me lembrar dela falando exatamente isso com lágrimas nos olhos. Eu chorava de verdade quando ela dizia, eu vou deixar você de castigo, você vai ficar 3 dias sem sair para brincar. Minha mãe fazia isso com lágrimas nos olhos. Isso magoava o seu coração. Doía muito, mais nela do que em mim. Ela não queria me privar do prazer, mas eu tinha desobedecido e ela me avisou que se eu desobedecesse seria castigado. Agora ela estava me castigando não porque ela me odiava. Dava para ver o amor em seu rosto porque ela me amava. Ao ver suas lágrimas, eu também vi o seu amor. Era algo que eu jamais entendi naqueles dias. Mas, ao me sentar e pensar nos meus próprios filhos que Deus me deu, eu aprendi, de certa forma, o que minha mãe sentia. Agora que conheci o Senhor Jesus como Salvador,
Acho que entendo mais sobre o amor que também castiga. Ele se expressa nestas palavras do profeta. Vamos ler agora. Em toda a angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou, e os conduziu todos os dias da antiguidade. Isaías 63, verso 9. Você se fortalece com estas palavras, caro ouvinte? Em toda a aflição deles, ele ficava aflito. Isto é quase inconcebível. Mas o profeta de Deus no Antigo Testamento via a correção de Deus com o seu povo e lembrava a eles que em toda a sua aflição Deus também se afligiria. Amado ouvinte, há algo nisso tudo para você e para mim. O Senhor não apenas nos redime por seus próprios sofrimentos, mas Ele sofre conosco em todo momento. Ele se emociona com as nossas enfermidades, Ele se aflige ao ver que estamos nos distanciando dele e sofre ao ter que nos castigar. Mas isto é apenas uma demonstração do seu amor que se derrama sobre nós. E que grande amor! Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Se você que nos ouve hoje ainda não é salvo, por que não abra o seu coração e deixe Jesus Cristo entrar? Se você é um cristão afastado, um desviado, está longe dos caminhos de Deus e ainda não está sentindo a vara de Deus, com certeza vai sentir. Qualquer dia ela vai chegar. Pois o Senhor castiga quem ama. Deus quer nos trazer de volta para o lugar de bênção e utilidade com Ele mesmo. Se você se afastou e é um daqueles que andam distantes da comunhão de Deus, não é fiel ao trabalho de Deus nem à sua obra, volte hoje ainda. Dessa forma não vai sentir a vara do castigo de Deus, de nosso Pai Celestial. Você vai conhecer seu grande amor. Eu prefiro ter o amor com a obediência que o amor com o castigo da desobediência. Este amor é muito mais aconchegante, muito mais grandioso. Obedecer é melhor que sacrificar. Deus quer a obediência de seus filhos e quando Ele tem isso, eles conhecem o seu amor de uma maneira muito especial que eles jamais conhecerão em outro momento. Caro amigo, saiba que você tem um Deus de amor que jamais cessa de se derramar em seu e em meu favor. Chegue perto de Deus e Deus vai ficar perto de você. Uma mulher me escreveu um tempo atrás dizendo, ore para que o Senhor se aproxime de mim. Você já ouviu alguém orar desse jeito? Senhor, fique mais perto de mim? Não se preocupe em orar assim, caro ouvinte. A Bíblia diz para nos achegarmos a Deus e Ele se aproximará de nós. Venha hoje ao Senhor. Se você tem pecados ainda não confessados, confesse agora e abandone esses pecados. Acerte-se com Deus e conheça seu grande amor como nunca antes você conheceu. Vamos parar aqui o nosso tópico. No próximo estudo, vamos estudar a graça de Deus. Já vimos a bondade de Deus, a misericórdia de Deus e o seu grande amor. Agora, em nosso próximo estudo, vamos considerar a graça de Deus. Eu creio que teremos notícias suas até o próximo programa. Espero receber a sua carta. Escreva-nos. Muito obrigado por ouvir o nosso programa. Continue olhando para o alto e que Deus o abençoe. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.